O amor de muitos esfriará. Podeis assentar. Eu quero, de forma bem sucinta, rápida, trazer uma reflexão de Deus na minha vida, na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos vivendo uma inversão de valores sem precedentes. O inimigo tem invadido, irmãos, todas as áreas das nossas vidas. É no trabalho, é em casa, é no relacionamento com os filhos. Coisas que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, que o amor ia deixar de existir e que o ódio ia prevalecer. Uma certa vez perguntaram para Jesus acerca do reino dele, dizendo assim: Jesus, em outras palavras, mas eu vou simplificar para vocês. Jesus, o Senhor está usando o nome dos demônios para expulsar demônio. E Jesus respondeu dizendo assim: os demônios não se dividem. Os demônios não se debatem um com os outros. Vocês, sim. Mas os demônios são unidos. Tem uma frase que a gente ouve sempre, todos os dias nas capas dos jornais e nas manchetes policiais. O crime é organizado. O crime não é desorganizado. O diabo é organizado. Na maldade que ele faz, que ele pratica, ele é organizado. Ele é tão organizado, irmãos, que ele trabalha debaixo dos nossos sentimentos. Ele trabalha nas áreas fragilizadas da nossa vida e faz com que a gente comece a ser descrente. Irmãos, você sabe qual é o sentimento de uma pessoa descrente? É uma pessoa desacreditada, é uma pessoa que não vê perspectiva em nada. É uma pessoa que mede a sua vida pelo que ela está vivendo aqui na terra. E aí ela começa a se definir dizendo assim: a minha vida é uma desgraça. A minha vida não presta. Por que comigo tudo é pior? Por que só comigo acontece isso? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o inimigo tentar suplantar na sua cabeça ou na minha, ou tentar manipular o nosso cérebro, que é muito bom nisso, olhe para as Escrituras e veja se Jesus passou por isso. Porque se ele passou, nós temos a obrigação de passar também. Irmãos, teve um momento, não convém agora explicar a exegese da palavra, mas teve um momento lá no Getsemane que Jesus chamou os discípulos, os 11, porque um já tinha ido vendê-lo. Ele chamou os 11 para orar. E aí os 11 não foram. Ele chamou 3, Pedro, Tiago e João. E os 3 que se dispuseram a orar com ele, não oraram tanto quanto ele queria. Dormiram. Ou seja, na hora que Jesus precisou muito de um amigo para chorar, para orar, para uma angústia que ele estava vivendo, porque ele estava na véspera da sua morte. Os discípulos, por 3 vezes, Jesus acordou e disse: por favor, orem comigo. A minha alma está aflita. A minha alma está angustiada. Eu preciso de vocês. Se Jesus sofreu abandono dos seus amigos, por que a gente não pode sofrer? Pode, mas isso não define o projeto de vida eterna que Deus tem para mim e para você, porque isso transcende as amizades aqui da terra.
estou com vocês todos os dias. Eu vou dar o nome do meu Pai, mas eu prometo que eu serei o advogado de vocês. Se agarram com esse amigo chamado Jesus. Esperem menos das pessoas e cada vez mais de Deus. Porque as pessoas estão irreconhecíveis, irmãos. Olha, irmãos, nós estamos à porta do Natal. E para essa geração nova que aqui está, eu acho que não passou por isso, mas o Natal que você vai passar agora, essa semana, ou que você passou no ano passado, esses natais agora atuais, não são os natais originais. Os natais eram assim, era toda a família se reunindo numa mesa, e todo mundo ali se celebrava e se confraternizava entre família. Os natais estão solitários. O pai não pode ir com o filho não pode ir na casa do pai, cada um passa sozinho, e cada um na sua vibe, cada um vai passando os seus momentos sozinho. Não existe mais esse amor. Não existe mais isso. O amor está se perdendo, o amor está indo embora. Você encontra, irmãos, você encontra no trânsito, você encontra em qualquer situação, você encontra muito ódio espalhado pela terra, mas você não encontra mais amor. O amor está se acabando. Agora, o amor ao dinheiro está cada vez mais aumentando, mas o amor às pessoas está se perdendo. E Jesus estava dando um alerta aqui nesse versículo, dizendo assim: chega de Deus. Vocês não vão encontrar mais o amor. Vocês vão encontrar tapinha nas costas, abraços falsos. Vocês vão encontrar pessoas que dizem que te amam, mas que te amam coisa nenhuma. Porque o amor vai embora. E sabe por que o amor vai embora, irmãos? Um dos motivos é que a sociedade, a humanidade está ficando amarga. A sociedade e a humanidade está ficando amarga. As pessoas não amam mais. Não amam mais. Uma certa vez Jesus disse assim: eu vou dar uma chave para vocês e para mim. Eu estou tentando aplicar essa chave em mim. Sempre lá na minha casa, não sei na sua se acontece isso. Sempre bate na porta da gente de vez em quando alguém pedindo um pão, uma comida. Hoje aqui na igreja aconteceu isso. E sempre, quando eu ia pegar algum alimento, alguma coisa, vou dar um exemplo assim, hipotético. Eu lembrei, tem 2 pães de ontem. E os fresquinhos de hoje, eu vou dar o de ontem para esse miserável. Porque esse miserável merece de ontem. E eu pegava os 2 de ontem e dava para ele. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. E agora, olha como é que Deus fala comigo. O versículo bíblico é assim. Jesus disse: fazei aos outros o que quereis que vos faça. Fazei pelos outros o que vocês querem que os outros façam a você também. Só que comigo, Deus está trabalhando diferente. Vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer alguma coisa desse tipo, não só para uma pessoa em situação de rua, é para qualquer pessoa, pode ser qualquer um de vocês aqui da igreja. Eu vou dar um exemplo. Se eu fosse fazer um pré-julgamento de algum de vocês, se eu fosse dar um alimento a vocês, se eu fosse dar alguma roupa, se eu fosse dar um presente para vocês, qualquer coisa, eu teria que pensar assim: eu vou dar como se eu estivesse dando para mim mesmo. Eu vou dar, e
aí vem a chave de Deus. Eu vou dar como se fosse o meu filho. É como se eu estivesse dando para o meu filho. Então, quando eu vou agora, chega lá em casa, alguém bate na porta e pede uma comida, sabe como é que eu faço agora? Eu vou lá na geladeira, eu estou fazendo o inverso. O arroz de ontem eu deixo para mim. E o de hoje, fresquinho, eu dou para o cara que está lá na rua. Eu quero o melhor para ele. E eu quero me sacrificar. O pão dormido é para mim, o pão fresco é para ele. Pastor, você está dizendo isso para quê? Fazer propaganda? Não, eu estou querendo exemplificar. Eu estou querendo só demonstrar para você. Irmãos, bota uma coisa na nossa cabeça hoje. Só tem um jeito. Nosso país está dividido. Esquerda de um lado, direita do outro. E aí, sabe quem ganha com o reino dividido? O diabo. Sua casa dividida, quem ganha é o diabo. Quando o seu marido pensa só nele, quando a sua esposa pensa só nela, quando o seu filho pensa só nele, a casa fica dividida. Ela é o cenário propício, perfeito para o diabo atuar. Mas um grupo unido, um grupo ligado com Deus. A Bíblia diz que onde dois ou mais estiver reunidos no nome de Jesus, ele vai estar também no meio. Irmãos, é tempo de somar. É tempo de amar, independente das falhas e da reciprocidade do outro. É tempo de amar. Hoje eu fui visitar minha esposa do trabalho, para mim ir para a igreja. E no momento que eu estava chegando na hora de pegar ela, de longe eu olhei para ela assim, Matheus. Ela estava sendo semblante assim, cansada. Ela deu um suspiro assim, depois ela bocejou. Aí eu disse assim para ela: o coração partiu, eu estou cansado. Eu fiquei arrasado de olhar para você. Eu vou para casa, tomo um banho. Desde a semana passada que essa mulher não para. Aí eu entro lá, lavando louça. Se deixar eu lavo roupa, se deixar eu passo pano na cara. Esse dia ela vai passar vassoura no meu quarto. Eu falei: não, deixa que eu passo, vai descansar. Amor não é palavras expressas, amor é atitude. Amor não é palavra, irmão. Não esquece esse negócio de palavra. Palavra voa no vento. Você ama alguém, trata ela bem, surpreenda ela, abençoe a vida dela. Não espere nada em troca dela. Pare de criar expectativa de pessoas que pessoas estão vivendo sem amor. E quem não tem amor, nunca vai te dar amor, porque cada um dá o que tem. Mas se você tem amor, saia por aí espalhando amor, entregando amor para tudo quanto é lado, independente de qualquer coisa, por um motivo só. Você foi amado. Você foi amado por um Deus que deu um filho dele para morrer por você. Isso é suficiente para você amar os outros. Se você quer pagar Jesus, se você quer retribuir, então retribua na mesma altura, na mesma moeda chamada amor. Saia por aqui hoje espalhando amor para as pessoas. Hoje eu entrei numa loja chamada Sema, ali em frente à Casa Bahia. Aí eu fui fazer uma cotação de um ventilador menorzinho, para quem quer aquele grandão, ele bate na roupa das irmãs, ele fica folheando a Bíblia. Eu falei: vou pegar um menorzinho. Aí eu fui ver esse ventilador na Sema. Aí estava assim, promoção, 139. Mas eu gosto de fazer cotação. Eu gosto de fazer pesquisa. Ainda mais para a igreja. Aí o rapaz me deu o cartão. Falei: moço, o preço está bom, mas eu vou na Casa Bahia para ver se realmente tem uma promoção igual a essa ou melhor. Aí ele falou assim: não vai ao concorrente não.
A cidade está mais barata. E agora? Eu estava na frente dele. Sabe o que eu fazia antigamente, irmão? Deixa eu falar de mim. Deixa eu falar da minha sujeira. Não, depois eu volto. Depois eu volto, eu vou ver isso aí. Depois eu volto. Vai agradar o cara, tipo assim, ele mentiroso. Não, depois eu volto aí. Então, o cara entrava no carro e ia embora, mas depois, no dia seguinte, voltava na Casa Bahia, escondidinho, sem ele ver. Não. Ser transparente, ser aberto com o cara. Falei, não, eu vou pesquisar, eu vou lá, eu vou atravessar a rua, não vou te trair. Mas se eu for comprar lá, eu te aviso antes. Aí eu fui lá, e ele de longe, irmão, o maior deserto, não tinha nada nas lojas hoje. Aí ele de longe me olhando. Cara, olha o desespero do coitado, do pai de família, para vender um ventilador para ganhar uma comissão de R$130. 5% de R$130. Aí eu voltei da Casa Bahia. Falei, ó, lá está mais caro. O que estava em promoção já acabou. Vou pegar o seu, mas eu vou pegar amanhã. Tá bom? Aí, beleza, porque eu já pego uma hora, a gente fecha. Mas eu fui sincero com o cara. Jesus disse assim, sim, não. O que passar disso é procedência do maligno. Sabe qual é o problema da gente? É o não que a gente dá, a forma que a gente dá o não. A gente não dá um não áspero, a gente dá um não machucando, a gente dá um não sem amor nenhum. Mas dá para dar um não com amor, sabia? Eu vou ver, tá? Coração, deixa eu ver aqui, deixa eu ver as contas. Deus quiser, a gente vai conseguir, mas vai dar tudo certo, tá bom? Pronto. Tudo se resume, coloca para mim as internet, 1 Coríntios 13. Tudo, até o mal, que a gente convive com ele no dia a dia. Só tem uma coisa que é o mal teme, é o amor. A gente está mais revidando do que amando. Olha o que é que fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino de tinta. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com livre-andade, não se soberbece, não se porta com decência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe essas pessoas que a gente às vezes se depara com elas, que são tóxicas? Só dá amor para elas. Não revida, não. A pessoa vem com fel, você vai com mel. A pessoa vem com ódio, você vai com amor. A pessoa vem armada, você vai desarmar. A pessoa vem falando mal de você, você vai falando bem dela. Porque o tribunal de Deus, ele vai dar uma sentença em teu favor. Ainda que as pessoas não reconheçam, há um juiz determinado entre você e as pessoas. Ame. Ame. Ele me amou, ele amou você. Vamos colocar o último louvor? Eu quero que você fique sentadinho, eu quero que você louve, eu quero que você participe desse louvor. Esse louvor foi feito com carinho para você.
para mim e para você. Jesus não veio para condenar, ele veio para absolver. Olha o que essa letra diz. Era uma prostituta que estava em jogo. E os acusadores estavam ao redor. E ele disse: está absolvida, mulher. Eu te absolvo, mulher. Mas mesmo assim, amor, uma frase de até tenho pra depois. Ele me perdoou, vai existir meu graça me alcançou. Que era sem pecado e não encontrei. Era Jesus. Ele vive, ele veio. O cordeiro que por mim se entregou, e os teus pecados levou. Seus pecados já foram pagos. Ei, não deixe o acusador apontar o dedo para você. Toda vez que você erra, se arrepende, você é absolvido automaticamente. É só se arrepender. É só dizer: Jesus, eu não quero mais dar mão dormindo para ele. Ele é meu filho, tanto quanto eu. Meus pecados para oferecer, mas mesmo assim, amor, uma frase de até tenho pra depois. Ele me perdoou, vai existir meu graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não encontrou? No lugar da morte vida o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não encontrou? No lugar da morte vida o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Acabou. Você não é mais um condenado. Você foi absolvido. Sabe por quê? O Senhor advogado Jesus disse assim: filhinhos, não pegue, mas se pecar, se arrependa, porque você tem um advogado que era o justo chamado quem? Eu, Jesus, o Salvador. Eu venci a morte, eu desci na terra, eu pisei na terra, eu tomei a chave do diabo. Eu cheguei a tomar, eu não queria tomar não, mas eu tomei, porque eu tinha autoridade agora no céu e na terra. Os seus pecados não serão perdoados se você se arrepender. Se você se arrepender, liga para aquela pessoa que está ali mal com você. Liga para aquela pessoa que te persegue. Liga para aquela pessoa que te odeia. Liga para ela e diz: ó, eu te perdoo. Eu quero morar no céu. Eu tenho amor para dar. Eu tenho perdão também. Liga para embora. Minha vida foi transformada. Não espaço para mais nada. Quando nasci eu me afligi, hoje é sua hora.
Você quer ter uma vida transformada? É Jesus. Coloca Jesus dentro do seu coração. Pai, daqui a pouco a gente vai morrer, a morte vai bater na porta. Ajude a mim, a esta igreja, a tirar todas as pendências. Porque quando a gente chegar lá em cima, Senhor, não vai ter mais plano B, não vai ter mais petição, não vai ter mais alteração do projeto. Tudo vai ser definido quando o dia que a morte encontrou. Como a gente não sabe o dia que a morte vai vir, a tua palavra diz que reconcilia-te com teu irmão, urgente. Deus está dizendo para mim e para você. Liga para as pessoas que fizeram mal a você. Liga para as pessoas que desprezaram. Liga para as pessoas que você percebe que fazem mal a você. Pessoas que destruíram você com palavras. É tempo de você pagar essa dívida com Deus, dando amor para as pessoas. É tempo de você retribuir com o amor de Cristo. Eu quero te dar um minuto para você falar com Deus sobre as pessoas que são tóxicas, que te fizeram chorar, que você carrega cicatriz. Ah, pastor, eu não tenho esses inimigos. Então, você deve ter amigos que estão longe de Jesus. Você deve ter pessoas que estão desorientadas na vida. Sabe, Campos, hoje eu falei com a minha esposa assim, e você já deve ter pensado assim. Eu falei com a minha esposa hoje, eu falei assim, se a gente morrer, eu olho para os meus filhos, Campos, e eu sei que eles não estão preparados ainda, eles não têm noção do que é a vida. Como que eles vão ficar? Aí Deus falou assim comigo, prega para eles, ama eles, investe neles. E se eu chamar vocês antes, deixa que eu cuido deles. No final, é Deus que comanda tudo. Mas não espere para amar depois de morrer, porque não vai ter
esse amor. Depois que morrer, vai ter somente Jesus Cristo para amar. E mais ninguém. A hora de amar, a hora de perdoar é agora. É hoje. Se prepare, assim como Sam não estava preparado, estava num piquenique, numa lagoa, com a sua esposa. Não tinha feito nem o check-in, nem tinha dado a senha do voo, da viagem que eles iriam fazer. E a morte daquele dia disse: Sam, vamos embora. Daqui a pouco a morte vem bater na minha porta, vai me levar. Eu preciso estar preparado, igreja. Vocês têm que se preparar. Porque quando você e eu abrimos os olhos, a primeira pessoa que a gente vai ver única é Jesus Cristo, olhando para mim e para você. E Ele quer dizer uma palavra só, para mim e para você. Não quer dizer a segunda. Ele só quer dizer essa, dizer assim: bem-aventurado, filhos do meu Pai. Obrigado porque vocês venceram. Obrigado porque vocês estão aqui, porque vocês prevaleceram. Prevaleça, irmãos. Insista. Vai valer a pena a sua chegada lá. Eu abençoo as nossas vidas nesta noite. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós nesta noite. Aqueles que crerem e aguardam a vinda de Jesus, digam amém. Irmãos, eu quero convidar você, um gesto de carinho, um gesto de amor, a participar do café. Não posso esperar. Pode pega o café, o bolo, o biscoito e vai andando. Sai, pode ir embora. Mas olha, deixa um café.